Olá, este é o Sala de Aula, um programa sobre educação da TV Câmara Campinas e hoje nós vamos falar sobre as características e a importância da pós-graduação. Um censo divulgado ano passado pelo INEP aponta que em 2014, das quase 300 mil matrículas em cursos de pós-graduação, mais da metade delas, 170 mil, foram em instituições federais e 80 mil em estaduais. Entre 2003 e 2014, foram formados mais de 590 mil mestres e doutores, 49 mil somente em 2014. E quem conversa comigo sobre esse tema é o Daniel Galelli, ele é diretor da DEVRAE Metrocamp, e a Daniela Caetoni, que é coordenadora geral de pós-graduação. A primeira pergunta, acho que o Daniel pode falar, pós-graduação virou moda ou é uma necessidade? Olha, é um prazer estar com vocês. Nunca é moda, né? Eu acho que a pós-graduação é um complemento fundamental para a carreira, para a formação de qualquer um, porque ela vem, a gente vai comentar um pouco mais, mas ela vem atualizar os seus conceitos, os conteúdos que foram desenvolvidos e aprendidos na graduação. Então, a pós-graduação sempre será uma formação e nunca, no meu modo de entender, será algo de moda, né? Logicamente que existem cursos que podem caminhar conforme as tendências, mas estudar e fazer uma pós-graduação é sempre bem visto e muito bom para a sua formação, para a sua carreira. Como coordenador, é isso mesmo, Daniel? Com certeza. Há um tempo, quando alguém escolhia um curso de medicina, as pessoas diziam, nossa, você vai ter que estudar a vida toda. E isso serve para qualquer área. Então, a educação continuada, um aperfeiçoamento constante, isso é uma necessidade de mercado, em todas as áreas. Então, eu fiz um curso de graduação, vou continuar fazendo a pós-graduação e também, depois de um tempo, eu continuo com outros cursos de atualização ou mesmo cursos de formação complementar, como cursos de extensão universitária. Então, é uma necessidade mesmo para acompanhar as mudanças do mercado. Antes da gente aprofundar um pouco, vamos falar dos tipos de pós-graduação que existem. Quem pode falar? Pode começar com você ou Daniel? Bom, vou falar em linhas gerais, depois o Daniel complementa, né? Isso é uma pergunta muito comum, porque quando eu recebo os alunos de pós-graduação, enquanto na graduação há um vestibular, na pós-graduação o processo seletivo é uma entrevista, uma análise de currículo e de pretensões de futuro, né? E os alunos sempre chegam e me questionam qual que é a diferença entre pós-graduação lato sensu, estrito sensu, né? Então, esclarecendo, o Daniel complementa, nós temos aqui no Brasil dois tipos principais de pós-graduação. Os cursos lato sensu, o que nós incluímos os cursos de MBA, que são mais orientados para atualização em áreas do mercado, mais voltados mesmo para o aperfeiçoamento e mercado atuação profissional. E os cursos estrito sensu, que incluiriam os cursos de mestrado, temos o mestrado acadêmico e o mestrado profissional, os cursos de doutorado e de pós-doutorado. Nesse caso, eles são mais voltados realmente para pesquisa, para docência. Mas quem faz um curso de especialização também pode ter as duas coisas. Tem um trânsito entre eles, não é, Daniel? Exato, aí tem uma característica também que é o tempo de duração, né, desse curso. Geralmente os cursos, como a Daniela colocou, lato sensu, que são cursos mais gerais, né, mais abertos, como a palavra lato significa, são cursos de curta duração, digamos assim, 1 ano, 2 anos, enquanto que os cursos stricto sensu, que são os cursos, também como a nomenclatura em latim coloca, estrito, fechado, né, voltado para pesquisa, para algo muito mais profundo, e aí são cursos um pouco mais demorados, geralmente 2, 3 até 4 anos, no caso do doutorado. Então, quais deles são os mais comuns no Brasil? Nós temos as duas opções, né, mas em termos de quantidade de brasileiros estudando, com certeza o lato sensu, né, que são cursos, como eu disse, de curta duração e que tem um portfólio, uma gama de cursos muito maior. Foram, né? esses que tiveram uma explosão maior nos últimos anos, né? Sem dúvida, esse que é a especialização, nós chamamos pura, né, que é o lato sensu. Nós temos cursos também de curtíssima duração, eventualmente, que também é uma pós-graduação, você faz após a graduação, por isso chama pós-graduação, cursos de 12, 15, 20 horas, né, que são certificações, cursos de especialização em alguma área, e também muito comum no Brasil cada vez mais, porque o mercado demanda isso. Muita gente não sabe, acho que vale a gente falar, qual que é o caminho do estudante após a graduação, qual seria o caminho ideal dele? Seria uma especialização, depois um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, qual que é a melhor maneira dele seguir? Depende muito das pretensões, né?
se há uma necessidade ou uma busca de inclusão no mercado de trabalho para atender uma demanda de um setor empresarial, né? Por isso que os cursos de especialização, muitas vezes, eles são mais segmentados e com uma adequação regional. Pegar exemplo a região de Campinas, onde nós temos uma vertente tecnológica, na área de tecnologia da informação muito forte. Então, nós temos muitos cursos nessa área, ou, por exemplo, a Metrocamp tem vários cursos e outras instituições também para atender essa demanda regional. Então, tem essa característica, mas se há pretensão em unir a atuação profissional com também a pesquisa, eu acho que vale a pena pensar no mestrado. Aí tem a diferença, como o Daniel colocou, o tempo de dedicação, eles são mais longos, de 2, 3, 4 anos, e também tem uma outra diferença que é o tipo de trabalho de conclusão de curso, né, para poder obter essa titulação. Nos cursos de pós-graduação, lato sensu, especializações, os MBAs, é um trabalho como uma monografia mais curta, ou muitas vezes um plano de negócios, ou um jogo de negócios, um relatório mais executivo. E já num curso de mestrado e doutorado, seria uma dissertação e uma tese, que aí exige todo um trabalho de pesquisa, de campo, né? Um trabalho mais parrudo, por isso tem uma dedicação, uma carga horária maior de pesquisa nesses cursos. Mas aí realmente vale, né, pensar na pretensão deste profissional escolher se ele quer docência ou sua atuação profissional e quanto tempo ele quer dedicar a isso. Então, aí que está. Essa escolha tem que ser feita durante a graduação, de qual desses caminhos seguir, para a especialização ou para o mestrado, para uma coisa mais acadêmica, mais para pesquisa? Sim, a graduação ela pode ajudar, eventualmente o aluno está na graduação e ao término da graduação já vislumbra um projeto de pesquisa, algo que possa aprofundar algum tema ou alguma ideia, e aí seria um caminho natural o mestrado e doutorado, né, a pós-graduação estrito sensu. Ou não, ou eventualmente ele está na graduação e começa um estágio, que é muito comum, e ao longo do estágio já ele começa a perceber que naquela atuação, naquela empresa, naquela instituição, ele poderia conhecer áreas algo a mais, e aí o caminho natural seria fazer uma especialização naquele tema, buscar um conteúdo mais profundo, mais voltado para a prática, para melhorar a sua carreira naquela empresa. Então depende muito do caminho que ele escolher. Obviamente que a graduação pode dar essa tendência ou essa linha, mas eventualmente ele pode também escolher por outros caminhos. A maior parte de mestrado e doutorado voltado para a pesquisa a gente tem em faculdades federais, mas a gente tem uma boa parte da população se formando em faculdades pagas. Qual deles é mais indicado? Como que a pessoa faz para saber o que ela deve escolher? Qual é mais fácil para ela conseguir? Instituições privadas também têm cursos de mestrado e doutorado, como o grupo de Wright tem também, né? Mas nós temos um número maior de cursos de pós-graduação lato sensu. E até emendando um pouco na pergunta anterior, muitas vezes, com essa ansiedade da geração Y, né? Com esse perfil desse novo profissional, muitas vezes alunos durante a graduação, eles estão no meio do curso de graduação, eles passam no departamento de pós e querem bater um papo sobre carreira e perguntar já sobre os cursos. Então, eles querem planejar antes e questionam muito mais, olha, eu tenho feito um estágio, eu gostaria de saber qual tipo de pós-graduação. Então, eles já procuram antes da conclusão do curso, eles já começam a pensar. Eu não sei se é uma característica só da geração Y, mas eu tenho sido muito procurada para isso também. Tá, já. A gente já volta falando sobre esse tema aqui no Sala de Aula. Estamos de volta com o Sala de Aula falando sobre pós-graduação. A gente falou no começo sobre ser necessidade ou moda. A pós-graduação, ela é determinada pelo mercado? Sim e não. Eu acho que o mercado é um grande demandante, né? Dependendo daquele momento da economia, pode ser um agronegócio, pode ser tecnologia, ele demanda então profissionais para aquilo. Nós tivemos uma fase há pouco tempo, que foi a fase das engenharias, né, um boom de projetos de engenharia no Brasil que houve uma demanda alta de profissionais qualificados nisso. Então, naturalmente, houve uma procura também para cursos de pós-graduação nessa área. Mas eu também tenho, como a gente disse no começo, o aluno com interesse de pesquisar algum tema e, eventualmente, algo que nem é muito discutido, e ele busca, então, um curso de mestrado, de pesquisa para aprofundar aquele tema. E que, eventualmente, depois aquele tema pode se tornar algo de mercado. Mas foi o caminho contrário, né? Ele teve a ideia, ele decidiu pesquisar e depois virou mercado. Mas, a grande modo, é o mercado que demanda. Essa exigência do mercado, ela tem um limite ou para o mercado o céu é o limite pela atualização?
Acho que sempre tem espaço, não é, para cursos tradicionais, como os cursos na área jurídica, os cursos das engenharias. E eu acho que hoje tem uma tendência muito grande à interdisciplinaridade. Vou dar um exemplo de um curso que nós temos na pós-graduação, que é o curso de biotecnologia, que nós temos profissionais de todas as áreas, é um curso na fronteira do conhecimento, embora seja lato sensu, temos pesquisadores, então eu consigo agregar engenheiros, biólogos, eu consigo colocar pessoas da área de agronomia, da área de física, pessoas da área de gestão também. Então, esses cursos novos, eles acabam acontecendo por uma integração entre as áreas. Eu acho que hoje isso é uma característica importante desse profissional. Conseguir transitar entre as áreas, perceber o que o mercado precisa se antecipar e os cursos de pós-graduação e as instituições, elas vão acompanhando isso. Continua existindo espaço para cursos mais tradicionais, mas é sempre importante entender o que o mercado precisa e aí os cursos eles vão se desmembrando, né? Eu acho que seria um exemplo de biotecnologia e outros. Mas a minha pergunta ela foi no sentido, é preciso realmente uma atualização constante? Exige mesmo isso da pessoa? Exige porque no mercado competitivo, onde eu tenho, a princípio, poucas vagas e muitos profissionais disponíveis, obviamente que aquele profissional que tiver um currículo, uma formação, uma experiência maior, tem mais chances no mercado, né? Então, acho que tem essa característica da sua empregabilidade, da sua competitividade no mercado. Quanto melhor for a sua formação, mais chances, mais possibilidades você tem. Além do desejo pessoal e do mercado, tem algum outro fator que influencia nisso? Por exemplo, a mídia, ela exige muito da pessoa, ela vende uma imagem de necessidade de atualização que não é tão real? Sim, eu acho que existe então, como eu disse, se há uma competição, uma demanda e a mídia exalta isso, quer dizer, ela também está estimulando que os profissionais cada vez busquem uma formação mais completa, né, e contínua. Então, de fato, o mercado em si, a mídia, enfim, eles acabam pressionando para isso. Concordo, Daniel? Eu concordo, mas pensando, por exemplo, nessa questão da sociedade do conhecimento, né? Quantas técnicas ou quantas profissões nós temos hoje que nós não tínhamos, pegar por exemplo, nos anos 80 e agora nessa década. A tecnologia mudou, o mercado mudou e os cursos de graduação e pós-graduação, eles acabam acompanhando isso, como eu disse. Então, tem cursos novos que acabam acontecendo em função disso, né? Eu acho que a mídia acaba, de certa forma, estimulando, mas as empresas precisam de pessoas que tragam ideias novas. E muitas vezes a pós-graduação faz com que uma pessoa transite de área. Uma pessoa que tem uma formação em uma área, ela fala, será que eu faço uma outra graduação? Então, uma pergunta muito comum, uma outra graduação ou uma pós-graduação? A pós-graduação pode ser uma forma de transição entre área, mudança de área também, ou alguém que fez um curso há muito tempo e pretende fazer uma atualização mais rápida de 1 ano e meio, por exemplo. Sem ter que ficar 4 anos na faculdade. A gente tem um vídeo de uma especialista em gestão de pessoas, a Miriam Moreira, vamos ver o que ela fala. Quando você se forma, o tipo de conteúdo que está sendo tratado, ele se desatualiza muito rápido. A pós-graduação tem esse poder, né, de trazer informações e também de você interagir com outras pessoas de outros segmentos e aprender muito dessa convivência com os grupos, né? Tá aí o que a Miriam falou, é isso mesmo, essa convivência, ela também conta muito? Sem dúvida, né? Acho que um dos principais objetivos da pós-graduação, inclusive, é networking, né? Você poder, como a Daniela comentou, transitar por outras áreas, outros conhecimentos e conhecer novas pessoas, né? E eventualmente até novos parceiros de trabalho, porque na pós-graduação a gente percebe isso no dia a dia, acontece muito a migração, a troca entre empresas, o que é fundamental e é ótimo para o mercado. Porque como você falou, né? Você deu o exemplo da biotecnologia, que tem pessoas de várias áreas em um único curso, é bem isso mesmo, a pessoa ela chega até a mudar de ideia, ele fala, não, vou mudar de área porque eu convivo mais com pessoas de outra área. Sim, muda de área, muda de emprego, né? Então muitas oportunidades acabam surgindo, é uma vitrine muitas vezes, para mostrar aquilo que eu faço e como as aulas elas são muito práticas no curso de pós-graduação, um caso de uma empresa é colocado para debate em sala de aula e alguém tem uma ideia e aí, nossa, gostei, vou te chamar para trabalhar comigo. Então, o networking é importante, a troca de experiência, eu acho que essa é uma característica da pós-graduação e normalmente são pessoas que já têm um tempo de mercado, né? Então, elas têm um pouco de história para compartilhar, mas elas também precisam estar dispostas a aprender, né? E não só o professor que está ali na frente, a metodologia é um pouco diferente, porque as pessoas de sala de aula em sala de aula contribuem muito também, esses alunos contribuem. Você chegou a falar um pouco, e a Miriam também fala, sobre as pessoas se desatualizarem.
o conteúdo se desatualiza muito. Qual a velocidade disso? Depende, né? Em algumas áreas é muito rápido. Por exemplo, o direito nem tanto, mas ainda assim eu tenho mudanças de regras, de leis, o que exige uma atualização. Mas na área de tecnologia as mudanças são rapidíssimas. Às vezes, num semestre, eu tenho que mudar um programa inteiro de uma disciplina porque aquela tecnologia deixou de ser utilizada ou há uma nova muito com custo-benefício maior, enfim. Então, em algumas áreas, esse avanço é rápido. 6 meses muda muito. Então, a gente pode falar que hoje é mais rápido do que antigamente essa desatualização? Não sei se é mais rápido que antigamente, mas eu acho que hoje há uma aproximação maior entre as universidades e as faculdades com a empresa. Eu acho que isso não é visto como algo ruim, pelo contrário, e isso é um movimento que vem acontecendo também, uma pressão nas instituições públicas. Não só fazer a pesquisa aplicada, que fica trancada em laboratórios, mas a pesquisa básica trancada em laboratórios, mas também a pesquisa aplicada. Então, fala-se muito em empreendedorismo, em inovação, em integração com o mercado como algo positivo. Trazer o conhecimento da academia, de sala de aula, dos laboratórios, para as empresas ou para o benefício da sociedade em geral. Eu acho que esse é o pressuposto da educação, formar pessoas, formar cidadãos e melhorar a qualidade de vida. Eu acho que esse é o propósito, né? Isso traz que benefício para a sociedade, essa busca maior, essa expansão que a gente está tendo? Quais benefícios? Muitos, né? Se avaliar, o Brasil ainda tem um déficit na graduação muito grande em comparação com outros países, né? Nem 25% da nossa população tem a graduação, enquanto em alguns países pode chegar a 80%. Quando eu entro na pós-graduação, então esse número é muito baixo, não chega... Era 9%, chegou a 12%. Então ainda falta muito. E obviamente que o estudo e a formação, num primeiro momento, o grande ganho é da produtividade em todos os setores, né? Então a produção melhora, os ciclos melhoram, enfim, aí o país cresce, a economia cresce. Então era fundamental que mais brasileiros fizessem primeira graduação e mais graduados já caminhassem para pós na sequência. Tá, joia. A gente volta já falando sobre pós-graduação aqui no Sala de Aula. Voltamos com o Sala de Aula falando sobre pós-graduação. Daniela, existe uma idade limite para se fazer uma pós? Não tem. Até falar que não tem um limite. Nunca existe um limite para estudar, né, para se preparar e, como eu disse, para compartilhar experiências. Em geral, a gente pede para que as pessoas tenham um pouco de experiência saindo da graduação para ingressar na pós-graduação, mas muitas vezes isso acontece por meio de um estágio. Então, como eu disse, a geração Y já vem muito afoita, preparada, com ideias e com iniciativas, né? Então, antes o perfil médio de aluno de pós-graduação, eu tinha um aluno com 35 anos, então essa média caiu bastante, né? Nós temos alunos mais jovens, mas também temos alunos que já passaram dos 60 anos, temos alunos que estão na faixa dos 40 e 50, então não existe limite, pelo contrário, né? Sempre é momento para estudar e para compartilhar experiências, e eles convivem muito bem, né? Começou a ter uma busca maior de pessoas mais velhas por cursos de atualização de pós? Eu não sei se começou, mas é um movimento contínuo, existe sim essa procura. E como a Daniela colocou, né, é saudável isso, essa mudança de geração, essa interação entre gerações na sala de aula é muito rica. Então, o que a gente percebe é que realmente tem desde os 25 aos 70. Né? E essas pessoas que têm um pouco mais de idade, um perfil interessante, muitos já se aposentaram e como eles estão em atividade com muita coisa para retribuir à sociedade, ou que eles querem montar um negócio. Eu percebo muitos empreendedores que já tinham uma graduação, uma profissão, toda uma história de vida e nos procuram para atualizar esses conhecimentos realmente para alavancar o seu negócio, como um curso de gestão de negócios, de marketing, mais para a área comercial. Então, essa característica de empreendedores no Brasil e com um pouco mais de idade e que buscam se preparar, porque antigamente, há 2 décadas, os empreendedores eram empreendedores por necessidade. Hoje eles trabalham muito mais com a oportunidade, com a preparação. Tem institutos que fazem isso, mas a pós-graduação pode ser uma forma também. Ter muitas pós-graduações pode ser algo mal visto? Você colocar muita coisa no currículo?
Só se a pessoa não souber muito bem o que ela está fazendo. Tem que ter uma certa sequência, uma coerência na construção dessa carreira, né? Eu acho que tem que saber por que fazer essa pós-graduação, o desenho de um perfil profissional, entender quais as competências que eu quero desenvolver, não é sair atirando para todos os lados, fazer uma série de cursos, né? Eu acho que tem que ter uma coerência, um planejamento de carreiras, isso é importante, né? A gente tem um vídeo também que a Miriam Moreira, ela fala justamente sobre isso. Talvez a única coisa que eu reforço um pouco, que a gente conversa bastante, as pessoas que fazem aconselhamento de carreira e coaching, é que a escolha ela seja por você e pela tua vocação. Porque se a segunda graduação ou a pós-graduação é mais para ficar bonito no currículo, isso não é bom, porque você se distrai e usa tempo, energia, recursos financeiros para uma coisa que não vão coisas que não vão de fato fazer você mais feliz e melhor. É isso mesmo? Tem que ter esse filtro pessoal, Daniel? Sem dúvida, né? Tem a questão, como foi comentado, do investimento envolvido, tanto de tempo como o investimento financeiro. Então, realmente buscar um foco faz diferença. Agora, eu não vejo como um problema você sempre buscar alguma sinergia com um destino, mais cursos, né? Isso sempre vai ser útil, pode agregar. E não necessariamente você precisa apontar no seu currículo todos os cursos que você fez. Eventualmente você pode até fez algum curso de gastronomia, por exemplo, não tem nada a ver com a sua área, mas é algo pessoal, um hobby. Você não precisa apontar naquele momento do seu currículo, né? Então acho que tem várias oportunidades aí no mercado. A Miriam chega a citar uma segunda graduação como opção, você também já até falou disso hoje. Como que a pessoa decide realmente uma segunda graduação ou uma pós? Depende muito dessa segunda graduação. Se é uma graduação que seria uma continuidade ou uma integração, uma pessoa que fez um tecnólogo na área de edificações e gostaria de ser engenheiro civil para ter um curso para assinar como engenheiro, né, perante o CREA, por exemplo. Então, a melhor opção, obviamente, é fazer uma segunda graduação. Mas em outros casos, eu fiz um curso de administração ou eu fiz um curso de engenharia e gostaria de ir para a área de gastronomia. Também tem essa possibilidade. Ou uma pós-graduação, ela pode aperfeiçoar outras competências. Por exemplo, um engenheiro que assumiu a gestão de equipes. E ele tem que dar resultado, conhece muito sobre a parte técnica, mas ele tem que gerenciar pessoas. Então, ele busca uma pós-graduação em gestão de pessoas. Não necessariamente tem que fazer uma segunda graduação para mudar de área. Com certeza, né, tem essas opções. Não precisaria fazer. Ele pode fazer uma pós-graduação porque o momento pede isso, né? Conhecer ferramentas de gerenciamento de equipes, de liderança, essas competências chamadas soft skills, que são competências comportamentais, para gerar resultados por meio de pessoas. Então, nesse caso, não caberia, a não ser que eu queira mudar totalmente de área e fazer um curso de gastronomia, como foi o exemplo que o Daniel deu. Eu acho que existem as duas opções, né? Sim. Uma segunda graduação, ela conta como especialização, Daniel? Depende, né? Como a Dani colocou, né? Se ela complementar a formação, eu tenho um tecnólogo e depois faço uma engenharia, ela vai contar, mas de fato você continua ainda graduado. Mas não é mal visto pelo mercado. Não é mal visto. Agora, a pós-graduação, como o próprio nome diz, ela já está dizendo que você foi além, né, da graduação, você foi além daquele conceito do conhecimento da graduação. Então, a pós-graduação ela é muito bem vista por isso, você avançou no campo do conhecimento além daquilo que um graduado fez. Para a gente fechar, na sua opinião, qual é a importância real de uma pós-graduação, seja mestrado, doutorado ou uma especialização? A pós-graduação ela vai trazer uma maturidade intelectual, de relacionamento ou de pesquisa. Eu acho que é a afirmação daquilo que nós gostamos de fazer e queremos fazer. A atualização constante, uma forma de compartilhar esse conhecimento. Então, como você sabe, estudar nunca é demais. E principalmente quando eu faço aquilo que eu gosto, né, e eu deixo a minha marca. Daniel? Sem dúvida, eu acho que tem que continuar estudando sempre, isso faz a diferença e mantém a nossa cabeça ativa, o que é fundamental, inclusive, para prevenção de problemas futuros, enfim. Então, continuar estudando é o melhor caminho e a pós-graduação, de fato, é uma excelente decisão, uma excelente escolha. Queria agradecer a presença dos dois. Muito obrigado. Muito obrigada. Este foi o Sala de Aula de hoje, que falou sobre a importância da pós-graduação. A gente volta em um próximo programa.